Quando você quer preparar um remédio salutar, põe um cadinho de raio de sol e um pouquinho da luz do luar. Quando você quer preparar um remédio salutar, põe um cadinho de raio de sol e um pouquinho da luz do luar. E tem que mexer, tem que misturar um pouquinho de raio de sol e um cadinho da luz do luar. Mãezinha, tô indo, mãezinha, tô vindo, mãezinha, tô indo pra me peneirar. Mãezinha, tô indo, mãezinha, tô vindo, buscando pra me consagrar. Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite, meu povo, minhas deusas. Essa live de hoje fala sobre receitinhas, fala sobre bruxaria, sobre alquimia da natureza pra gente curar o nosso corpício. Deixa eu colocar aqui o tema da live, que é limpeza do útero com a babosa. E vou mandar essa live para algumas deusas, para as minhas deusas. Chamar o povo para vir assistir essa live. Essa live tá massa demais. E quem tiver ao vivo, recebe a energia ao vivo. E quem for assistir gravado, também tá tudo certo. Recebe a medicina do mesmo jeito, né? Porque a energia não se limita a tempo e espaço. Boa noite, Lu Dias. Seja bem-vinda à Escola da Mulher Selvagem. Vou começar, né, me apresentando. Eu me chamo Bruna Narri. Eu sou psicóloga e terapeuta do Sagrado Feminino, terapeuta holística, integrativa. Integro em meu trabalho o conhecimento científico, a magia das ervas, a magia dos cristais, e coloco tudo isso no caldeirão e disponibilizo para as deusas que escolhem, né, fazer um mergulho profundo no seu feminino, no autoconhecimento, que escolhem realizar seus sonhos, ativar o seu poder pessoal. E a Escola da Mulher Selvagem é esse ambiente virtual que eu criei, né, para a gente se conhecer melhor, para a gente estar conectadas, para eu passar um pouquinho dos conhecimentos, né, sobre a ginecologia natural, sobre o sagrado feminino. E essa live de hoje, eu quero começar, né, essa live de hoje já respondendo uma pergunta que eu recebi na caixinha e que eu acho muito interessante. Quem não sabe, diariamente eu coloco caixinhas de perguntas nos meus stories, né? E aí uma deusa me perguntou assim: Bruna, se a Escola da Mulher Selvagem na primavera fala da donzela, por que você tá falando tanto de limpeza uterina? E eu achei muito massa essa pergunta, porque a donzela, o arquétipo da donzela, né, essa criança, essa jovem que vive dentro da gente, ela é muito movida pela ação. Ela pensa pouco e faz muito. Então, tudo que a gente refletiu no nosso ciclo menstrual, no nosso processo de sangramento, né, tudo que a gente revisou, analisou, escolheu ser a partir desse processo de morte e renascimento, o momento de pôr em prática é na nossa fase da pré-ovulação, que é o momento de mais ação do nosso corpo, é quando ele está no ápice da vitalidade, é quando ele está com muita clareza mental, todos os hormônios estão estimulando a mulher para o movimento,
Então, falar de primavera, falar da donzela é falar de estratégias. Artemis é uma representação da nossa donzela interior. E eu gosto muito de sempre trazer Artemis porque ela não é aquela donzela que espera as coisas acontecer. Ela faz acontecer. Então, falar de limpeza uterina é colocar em ação práticas de autocuidado, de autoamor, que vai facilitar os nossos processos de autoconhecimento. Boa noite, Cíntia, seja bem-vinda a essa live. Todas vocês sejam muito bem-vindas. Então, é por isso que na Escola da Mulher Selvagem, nesse ciclo da primavera, nesse módulo da primavera, eu tô trazendo muitas estratégias de ação para a gente começar a trabalhar nosso campo energético através do nosso corpo. Energia e corpo, eles não se separam em momento algum. Tudo que acontece no nosso corpo físico acontece no nosso corpo energético. E tudo que acontece no corpo energético acontece no corpo físico. Principalmente as questões de adoecimento. Muitas questões de adoecimento acontecem primeiro no nível energético, depois passa para o nível emocional e aí se manifesta no corpo físico. Quando chega no corpo físico, todos os outros níveis do ser já foram comprometidos. Então, o corpo é aquele alarme que sinaliza que algo no nosso campo energético não está indo muito bem. Então, essas estratégias que eu tô trazendo para vocês, na live passada eu falei sobre vaporização do útero. Na live anterior à da vaporização do útero, eu expliquei alguns motivos pelos quais a gente tem que limpar o nosso útero. E hoje eu vou trazer mais uma estratégia de limpeza uterina, ginecológica, através da medicina da babosa. E antes, estou aqui com o meu mapa mental, vou até botar mais perto de mim, porque eu estou sem óculos, porque eu não ia estragar o meu look. Toda trabalhada na beleza, né, pra botar um óculos. Não, peraí. Deixa eu ajeitar aqui minha coroa de rainha. Inclusive está disponível na nossa loja Naturarte Elemental. Essa e mais outras peças lindas para você que quer ficar deusa, né? E eu quero trazer algo bem importante antes de começar a falar sobre a babosa. Essa live, ela não substitui a consulta médica. Essa live não tem o objetivo de passar tratamento de saúde, embora eu vá ensinar no final da live uma receita caseira para vocês cuidarem da ionia de vocês, tá? Mas é importante que vocês estejam atentas que a consulta médica, a investigação clínica, ela é tão importante quanto se cuidar naturalmente, tá? Mas existem casos emergenciais que, se a gente tem disponível a erva medicinal ao nosso alcance, a gente já pode colocar em ação, tá? Mas eu quero que vocês escutem essa live regulando como é que tá as situações que eu vou apontar aqui no corpo de vocês. Porque tem casos que são simples e tem casos que são recorrentes, tem questões ginecológicas que são mais profundas. E para além da análise, né, só energética, a gente precisa de fato de um acompanhamento médico. Então essa live ela não tem o objetivo de substituir o tratamento médico, e sim de trazer uma visão complementar desse tratamento, beleza? Estamos entendidas? Então vamos nessa. A medicina da babosa. Antes de começar a falar da babosa, eu quero que vocês pensem se vocês já conheceram uma mulher que aparentemente é brava, aquela mulher forte, que você chega a ter medo de falar, mas que quando você conhece, você percebe que ela é um doce de mulher. Vocês já conheceram alguma mulher assim? Vocês têm alguma mulher assim na vida de vocês? Todas as plantas, elas têm uma personalidade. E se a gente for observar direitinho, eu que cultivo as plantas, né, eu tô conversando com elas o tempo todo, eu respiro elas, eu vivo com elas, eu consigo perceber que cada planta tem uma personalidade e parece muito com a personalidade de mulheres que eu conheço. A Barbosa é esse tipo de mulher
que aparentemente ela é muito grosseira, muito brava, né? Se você for reparar a estrutura física da babosa, ela é uma lança, ela é uma espada, cheia de espinhos ao redor. Mas quando você abre a folha da babosa, você se conecta com a seiva, uma gelatina, molhadinha, sabe? Que tem propriedades medicinais incríveis e tem uma capacidade de curar o nosso corpo de uma maneira muito, muito especial, né? A babosa, ela é uma planta utilizada na maioria dos tratamentos dermatológicos. Ela é excelente para questões da pele. E aí, quando a gente pensa em questões da pele, a gente sai um pouquinho dessa pele e vamos lá para aquela pele que ninguém fala, que ninguém vê, que ninguém toca, que é tabu, que é a pele do nosso assoalho pélvico, né? A pele da nossa genitália, a nossa vulva, a nossa vagina, nosso canal vaginal. É uma pele sensível, que precisa de consciência, de atenção, de amorosidade. No entanto, a maioria de nós está tão ocupada que só olha para esse lugar quando a gente vai tomar banho. E muitas vezes a forma como a gente toma banho é grosseira. A gente não se percebe acariciando a nossa vulva na hora do banho. A gente não leva conscientemente amor. Falo assim a gente, mas tem mulheres que já olham para o seu órgão genital com bastante amorosidade, tem um momento na sua agenda para ele, né, para ela, para sua flor, para sua Ioni. Tem mulheres que já separam o tempo do seu dia para tocar, para acariciar, para massagear, né? Mas tem a maioria de nós não. Quando pensa em vagina, cria logo um sistema de alerta, de preocupação. Na live passada, inclusive, teve uma mulher que deu relato durante a live que ela foi descobrir que ela não urinava pelo clítoris tem 2 anos. Imagine uma mulher de quase 50 anos que passou a vida achando que urinava pelo clítoris. Isso é culpa dela? Não. As informações sobre a nossa genitália são muito escassas e são muito problemáticas. A gente não aprende na nossa casa como cuidar da nossa genitália. A gente não aprende a se conectar com ela de uma maneira saudável. Pelo contrário, desde criança, quando a gente vai explorar esse órgão, tira a mão daí, menina, fecha as pernas. Se a menina menstrua, pronto, agora ela vai engravidar. Coisas que a gente escuta que vai alimentando o sistema de crença negativo, impedindo que a gente se conecte com esse órgão que é o portal da vida. Para quem não sabe, Ioni, o significado dessa palavra é o portal da vida, a caverna por onde a vida entra, através do sêmen, e por onde a vida sai, através de um bebê. Então, a gente resgatar esse empoderamento sexual é urgente. E quando a gente fala de empoderamento sexual, a gente pode começar a pensar nas questões traumáticas, principalmente questões de abuso, de violação. Muitas mulheres, por não conhecerem o seu corpo, não saberem falar não, permitem abusos, né? E eu não tô falando daquele abuso do cadeirudo, que você vira a rua escura e um estuprador te pega e te afolsa. Não é sobre isso. Gostou, Dani? Para vocês. Então, não tô falando desse tipo de abuso estigmatizado que a televisão mostra. Os abusos, ele acontece através do tio, do pai, do avô, do amigo do pai que vai passar o final de semana na casa da família, do colega da escola na adolescência, do irmão. Isso a televisão não mostra, isso a novela das 8 não mostra, mas é muito comum. Os maiores casos de abuso sexual, de violação do corpo para a sexualidade acontecem dentro do núcleo familiar. Muitas mulheres criam na sua mente que é comum o corpo dela estar a serviço do outro para ser usado da forma que esse outro achar que é conveniente para ele.
E por que eu tô trazendo esse tema tão polêmico e problemático logo no início da live? Porque energeticamente a babosa, ela ajuda a mulher a estabelecer seus limites. Ela ajuda a mulher a falar não. Ela ajuda a mulher a estabelecer um campo de proteção contra essas invasões sexuais. E isso é tão grave, gente, que eu tava assistindo um filme essa semana, um filme nacional, pra variar, né? E aí, não lembro qual foi o contexto que levou aquela cena, mas em uma das cenas a mulher tava passando e o cara foi lá e enfiou o dedo na bunda da mulher. E aí ela ficou, né, assustada, repreendeu, mas ela saiu daquela cena do filme. Não vou lembrar o nome do filme também agora, mas depois eu posso, vou olhar no meu histórico da Netflix e posso colocar nos stories. Mas ela saiu da cena do filme com aquela violação. Ela se sentiu invadida. Nitidamente aquilo foi invasão, né? Mas ela saiu da cena, o filme, aquela cena mudou com aquela violação. E aí eu percebi o quanto é naturalizado as pessoas tocarem no corpo feminino sem pedir licença. E às vezes o abuso, ele não é só sexual, né? Não é só através da penetração, não é só através do dedo que entra no nosso corpo, sabe? Às vezes é uma forma de tocar que a gente sente no nosso íntimo que tem algo errado, né? É uma forma de esbarrar em você que você sente que tem algo errado. E sim, se caracteriza uma invasão, se caracteriza um abuso, porque a palavra abuso é uso além da medida. Então ninguém tem o direito de violar o corpo de ninguém. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer a respeito dessa live. Por quê? Porque naturalizar esses comportamentos, naturalizar a invasão do corpo feminino é uma memória traumática que fica no nosso corpo, mesmo que a cena mude, mesmo que o filme da nossa vida automaticamente pule essa etapa. A pessoa que viveu aquilo sabe que ela viveu aquilo. Aquilo está registrado no corpo dela. Ainda que ela não lembre todos os dias, e graças a Deus é bom não lembrar, porque o nosso aparelho psicológico, ele é perfeito. No sentido de não fazer a gente reviver os traumas todos os dias. Por isso, questões problemáticas que a gente viveu vão para o inconsciente. Porque se a gente for viver todos os dias levantando, lembrando que a gente foi assediada, lembrando que a gente foi abusada, lembrando que a gente foi obrigada a fazer sexo, certamente a gente não vai dar conta de viver. Muitas pessoas, muitas mulheres vivem revivendo o trauma. E aí é um nível muito mais profundo de adoecimento. E como é que isso repercute no corpo? Através da candidíase. O que é que a candidíase fala para uma mulher? Eu não gosto muito de trazer, assim, ao pé da letra, simbologias psicossomáticas, porque cada mulher experiencia seu corpo, sua vida, suas relações de uma maneira. E cada candidíase traz uma mensagem específica para a mulher. Mas, no geral, de uma maneira ampliada, a candidíase, ela tá dizendo: ninguém pode mais entrar aqui. É proibido que qualquer pessoa acesse o seu corpo agora. Porque o que é a candidíase? É ardor, é coceira, é secreção, é incômodo. Isso, naturalmente, faz com que a gente não sinta a vontade de se relacionar sexualmente. Então, quando você não consegue dizer não para o sexo, o seu corpo, ele obriga você a dizer não. Através da dor. E tem muitas mulheres que vão para consulta ginecológica, usam aquela famosa pomadinha, né? Fazem tratamentos até com remédios para candidíase e ela sempre volta. Ela sempre volta. Por quê? Por que ela sempre volta? Porque muitas vezes só tratar no físico não resolve a origem.
do que desencadeou essa candidíase recorrente. E a origem dessa candidíase recorrente é emocional. E aí, nesse momento, um trabalho psicológico ele é tão importante quanto o trabalho médico. E aí que entra a ginecologia natural, que é a compreensão emocional do que causa determinadas doenças ginecológicas. A ginecologia natural ela é muito mais do que o tratamento. Hoje eu vou passar uma receita para vocês, porque eu acho que isso é de utilidade pública, né? A gente saber que no nosso quintal tem remédio natural, mas eu acho muito massa que os homens estejam chegando também. Sejam bem-vindos, homens, chivas, né? Por quê? Porque apesar dessa live se direcionar para o público feminino, os homens, eles vieram de uma mulher e eles convivem com mulheres. Então é tão importante que o sagrado feminino se cure quanto o sagrado masculino, né? Até porque a maior parte da violação que essas mulheres sofrem vem dos homens. Por causa de corpo, por causa de força física. Nessa estrutura biológica, nós estamos em defasagem, sim. Um homem tem uma estrutura física muito mais forte que a da mulher. Isso faz com que ela seja essa vítima de abuso, né? Então sejam muito bem-vindos, homens. Mas eu vou me referir muito no feminino, vou falar muito para as deusas, porque é a maioria desse público. Então, a ginecologia natural, ela entra trazendo essa escuta do que é que causa emocionalmente esse problema na mulher, né? Esses problemas na mulher. E aí a babosa é uma aliada nesse tratamento da candidíase, que encobre situações de abuso. Leia abuso de maneira ampliada. Só quem sabe o abuso que você viveu é você. Então, a babosa, ela tem essa estrutura, né, espinhosa, e aí a gente abre a babosa. A primeira coisa que a gente tem que ter cuidado com a babosa é, dentro do que eu vou trazer aqui na live, é que ela só deve ser usada externamente. Existem tratamentos específicos com a babosa por via oral, né? A ingestão da babosa, ela é possível, mas tem que ser feito com muito cuidado e muito acompanhamento, porque ela pode ser tóxica sim, tá? Ela não é uma planta totalmente inofensiva. Quando você colhe a babosa, se você a partir dessa live escolhe fazer o tratamento que eu vou passar aqui, você colhe a babosa, se você tem a babosa plantada, você vai observar que logo quando você tira ela do pé, ela escorre um líquido amarelado. E esse líquido, ele precisa escorrer bem, sabe? Você precisa deixar essa babosa assim em pé, escorrendo bem esse líquido, porque ele é altamente tóxico. E aí, depois que você percebe que esse líquido escorreu o suficiente, eu gosto de deixar pelo menos 2 horas a babosa escorrendo antes de utilizar ela no tratamento. E aí, depois que você faz isso, você vai tirar os espinhos de um lado, tirar os espinhos do outro e abrir ela no meio. Quando você abrir, eu não peguei uma babosa, era pra eu ter feito isso. É porque a minha ainda tá um pouco pequena. O ideal é utilizar babosas com folhas de 30 centímetros. Folhas grandes, uma babosa já velha. Babosa filhote é bom dar o tempo dela, né? Ela também tá muito jovem, então ela precisa maturar pra servir de remédio pra gente. Então, primeiro ponto, escolha uma folha de 30 centímetros, se você for colher a sua babosa. Mas você pode encontrar a babosa também em essas casas de macumba que tem em todo canto. Casa de macumba. Na verdade, qual é o nome? Vende folha, vende vela, vende um negocinho lá de barro, um negócio de axé, né? Pá. Todo mundo sabe que qualquer bairro tem essas casas de macumba. Lá você certamente vai encontrar babosa. Por quê? Porque a babosa é uma planta poderosa. Ela não existe à toa. Então, a maioria das lojas e hoje, graças a deusa, né, inventaram essas casas de produto natural, que não é as casas de macumba, mas é as casas de produto natural. E lá tem todo tipo de planta, inclusive plantas que não tem na nossa região. Porque vocês sabem, né? Dani se acabando de rir.
Vocês sabem que as plantas, elas são nativas próprias de alguma região. A planta que tem aqui não é a mesma planta que tem, por exemplo, no Cerrado. Lá no Cerrado tem uma planta que eu amo, que eu conheço bastante, mas nunca tive a honra de tocá-la, que é a baunilha. Ela não nasce aqui no Nordeste. A baunilha só nasce no Cerrado. Mas se você for nessas casas de produtos naturais, você vai achar baunilha, tá? Mas vamos voltar pra babosa, porque é ela que interessa. Qualquer dia desse eu falo da baunilha pra vocês. Então, vocês podem também achar nessas casas de ervas medicinais, que vende também coisinhas de aromaterapia. Tá cada vez mais comum em todo lugar. Pronto. Tá claro pra todo mundo como encontrar a babosa. Eu continuo priorizando a babosa plantada ou conversar com aquela bruxa, a véia que planta no seu bairro. Tem. Eu sei que tem. Todo bairro tem uma véia que gosta de um jardim. Chegar lá na véia. Oi, minha senhora, boa noite. Como é que a senhora tá? A senhora pode me conseguir uma folhinha da sua babosa? Se ela for uma bruxa mesmo, ela não vai te negar. Porque as bruxas, elas compartilham. Elas não retêm. Elas sabem que aquilo cura. E se você tá pedindo, é porque você quer cura. Então ela vai compartilhar a cura com você. Normalmente nós não somos... Agora sim, né? Eu que sou bruxa, vou logo avisar. Não meta a mão sem me avisar, não, sem me pedir, não. Porque senão a porra vai empenar. Entendeu? Fala com a moça, a senhorinha, né? Eu não sou uma senhorinha, mas eu tenho uma véia que habita em mim, então é isso. Fala com ela antes de colher. É muito chato pra uma pessoa que cultiva todos os dias. Na feirinha de Cajazeiras vende. Tá vendo? Todo canto vende, gente. Todo canto. Pode confiar. Babosa é que nem capim. Todo canto tem. Mas fala com a mulher antes de colher. Pede licença à pessoa que cuida daquela planta. É muito chato pra quem cultiva um belo dia acordar e ver que sua planta não tá mais lá ou que ela foi mexida. Até porque algo que eu acho muito importante falar aqui é sobre a planta, gente. Ela é um ser vivo, tá? Você ia gostar que alguém arrancasse seu braço sem lhe pedir? Você ia gostar que alguém lhe desse um beliscão sem pedir? Não, né? Como é que seu cachorro ou seu gato reage quando você dá um esbarrão nele? Certamente ele vai sentir, ele não vai gostar. Por que que a gente acha que a planta tá lá disponível pra gente arrancar ela sem pedir licença? Ainda que essa seja a função dela, pra gente se conectar com as plantas, pra gente falar de cura através da natureza, a gente tem que pedir licença. A gente tem que ter respeito. Então, quando você se... E ainda mais a babosa, que é uma moça muito invocada. Se você não chegar no sapatinho com ela, ela vai te dar uma espinhada. Digo isso porque eu já passei por isso. Ela é uma planta mais truculenta, né? Não é, pra você acessar ela, pra você tirar ela do pé, você tem que ter muito carinho, muita amorosidade e muito respeito. Se tem uma palavra que representa a babosa, é o respeito. Então chega pedindo licença, fala pra ela o que é que você espera dela, como é que você quer que ela te ajude, né? Isso depois de ter passado pela pessoa que cultiva. Porque a pessoa que cultiva é quem tá ali depositando amor, energia, água, né? Todos os nutrientes que ela precisa pra ela ficar bacana, pra ela ficar legal. Então falou com a pessoa que cultiva, vai lá, pede licença ao espírito da planta, conversa com a planta. Não adianta a gente querer curar o nosso corpo pela natureza sem estar conectado com isso. Sem respeitar essa natureza. Não é algo que a gente faz de maneira automática. Não é algo que a gente tá fazendo aqui com a cabeça lá. É um lugar de presença. E para as mulheres que querem ser bruxas, né, precisam se conectar com esse lugar de presença, porque bruxaria não é fazer o mal. É você utilizar as forças da natureza para o bem. Uma vez apresentei a planta aos visitantes aqui em casa e no outro dia sumiu. E isso é muito triste. As pessoas que invadem, e aí já conversa muito com o tema
dessa live, que é a memória de abuso, né? Isso é um abuso, você invadir o território de outra pessoa e tirar o que não é seu. Então, primeiro ponto, primeiro gatilho que eu quero disparar é quando eu estou sendo abusiva, quando eu estou extrapolando o limite dos outros. Porque se você passa por isso, se você se sente cotidianamente violentada, violada, invadida, é porque em algum nível você está mandando essa mensagem para as pessoas. A forma como as pessoas nos tratam tem uma mensagem subliminar. Então, voltar para o nosso eixo. Onde é que eu estou sendo abusiva? Onde foi que eu violei o território de uma outra pessoa? Quais são as circunstâncias do meu dia que eu estou passando dos limites? Quando você começa a observar no seu comportamento onde você está passando dos limites, certamente você vai começar a definir melhor os seus próprios limites. E com seus limites muito bem definidos para você, o outro ele não vai invadir. Porque vai estar claro na sua postura, no seu jeito de ser, na forma como você se coloca, que você não permite mais invasão. Isso fala muito da donzela, gente. Isso fala muito da nossa jovem interior. Por quê? Porque na nossa adolescência a gente está aprendendo a construir os nossos limites. Nós não nascemos com eles bem estabelecidos. Nós construímos eles ao longo da nossa vida. E a fase da adolescência é um movimento onde a gente começa a perceber: isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso eu quero, isso eu não quero. Quando esses limites eles não são muito bem estabelecidos na adolescência, a gente pula a cena desse filme e vai para a vida adulta sendo uma mulher constantemente invadida, com a nossa donzela interior ferida. E aí o vento que passar leva a gente. O príncipe que passar no cavalo branco leva a gente através da nossa lábia. Eu fiz uma live sobre o Barba Azul, que traz um pouco desse arquétipo da donzela ferida, buscando aceitação, buscando ser vista. E por estar nesse lugar dessa ferida, o Barba Azul, ele percebe isso e consegue convencer essa donzela a entrar no seu domínio. E quando essa donzela ela entra no domínio do Barba Azul e ela convive com ele, ela começa a perceber o quão tóxico ele é. E ela só acredita nisso na hora que ela vê o sangue de outras mulheres, das mulheres anteriores a ela, que morreram. Isso é uma história muito antiga, mas se repete até hoje. Então é muito perigoso para uma mulher ela não ter os seus limites bem estabelecidos. Porque senão ela vira presa fácil. E não é só do homem. É nas relações de trabalho, é nos afazeres domésticos. Ela não consegue dizer não, então tudo para ela é possível. Ainda que ela saiba dentro dela que aquilo ela não dá conta, ela é incapaz de dizer não, eu não consigo. Para ser aceita, ela fala, eu vou tentar. E vai lá sangrando na carne, agradando a tudo e a todos. Vocês compreendem que existem questões mais profundas de violência sexual e existem pequenos abusos que nós mesmas nos permitimos diariamente quando a gente não diz não? Isso eu não quero? Isso eu não posso? Isso não combina comigo? Essa necessidade de ser aceita e de ser vista coloca a gente em lugares perigosos. E muitas de nós paga pra ver e vê na hora que o sangue escorre. Ou que a candidíase se apresenta. Ou que a infecção urinária se apresenta. Ou que a gente acaba contraindo uma herpes, que é outra doença ginecológica que causa uma defesa do corpo da mulher, para que ela não se permita mais ser penetrada pelo aquilo que ela não quer.
Então, falar da babosa é falar de todas essas questões que vivem no inconsciente da mulher e muitas vezes a gente não se dá conta ou finge que não se dá conta. Porque é mais fácil a gente passar por cima e seguir. Até o momento que o corpo padece e aí a gente precisa acessar o caos. Não tem como fugir do caos. A gente tem que atravessar ele e aprender com ele. E a melhor forma de atravessar ele e aprender com ele é analisando ele de ponta a ponta. E eu tô trazendo tudo isso para que vocês revisitem a história pessoal de vocês. Quais são as situações onde eu sou abusada? Quais são as situações onde a minha tolerância ela extrapola? Por que eu não consigo dizer não para determinadas situações? Porque eu permito que determinadas pessoas e circunstâncias abusem de mim. Gente, deixa eu contar um segredo para vocês. Dizer não tira pedaço, não. Não mata. Na verdade, empodera. A gente precisa aprender a dizer sim, querendo dizer sim. E dizer não, querendo dizer não. Não é bancar uma postura durona sem ser. Eu, particularmente, sou uma pessoa alegre. A minha alegria, a minha gargalhada, o meu otimismo tá na frente de mim o tempo todo. Mas se eu me sentir invadida, eu vou saber me defender. Às vezes eu nem consigo perceber que eu tô sendo invadida e quando eu tomo a rédea das coisas, eu já tô no meio do caos, e aí eu tenho que voltar pro meu eixo. Não é sobre você se transformar naquilo que você não é. É você respeitar aquilo que você é. A sua verdade, o que pulsa dentro de você. E isso começa quando a gente reavalia os nossos amigos. São amigos que me levam pra frente ou estão o tempo todo me puxando pra trás? Os lugares que eu frequento são saudáveis pra mim, pra minha mente, pro meu espírito? Ou é mais um canal de invasão? Dizer não é libertador. Tenho enfrentado meus caos. E aí, sobre enfrentamento. Marci, eu amo a sua presença na live, porque os seus comentários vai engatilhando o tema da live, isso é muito massa. E aí, sobre enfrentamento, a gente faz o quê? A gente pega a nossa espada. E a nossa espada, ela não corta ninguém. A nossa espada é uma espada verde. É uma espada de babosa. Então, a gente, em posse da erva, em posse da folha da babosa, nós vamos cortar as suas laterais, abrir e tirar aquele néctar transparente, gelatinoso que tá dentro dela. E aí, deixa eu olhar aqui, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindas. Então, a babosa, ela é indicada para períneo lacerado, para as deusas que estão no puerpério. A babosa é uma planta aliada para você que teve o parto natural, que precisa restabelecer a sua musculatura. É bacana utilizar o gel da babosa ou a babosa, né, batida no liquidificador externamente, tá? Porque ela vai reconstruir seu assoalho pélvico. Não estou falando de milagre, tá? Não é algo que tem efeitos, embora eu já tenha visto, testemunhado. Uma vez eu fui numa casa de axé. Tem tempo isso. Eu ainda tava engateando na ginecologia natural. E aí, na hora que eu cheguei nessa casa de axé, a mãe da casa, a mãe de santo da casa, a sacerdotisa, ela tinha acabado de se queimar. E a mão dela tava com uma bolha desse tamanho. E aí, ela tava preparando a babosa na hora. Eu cheguei nesse exato momento que ela tava preparando a babosa, tirando o gel da babosa, batendo aquele gel, transformando aquele gel para o estado líquido, porque a babosa, ela tem mesmo uma consistência bem gelatinosa. Aí a mãe de santo tava batendo aquela babosa e colocou a mão dentro da bacia com o gel da babosa.
E foi viver a vida ali, contando pra gente, explicando a casa, falando que essa planta era aqui, era de tal orixá, aqui acontece tal coisa, e bebê, bababá, foi contando e fez uma reza, e foi um trabalho lindo, não sei o quê. Conversa vai, conversa vem. Quando ela olhou pra mão dela, já estava fazendo uma camada de pele nova, que tava já cicatrizando. Eu vi aquilo. Então, sim, teve o efeito imediato. Mas não é por isso que a gente vai criar a expectativa de que ela vai agir imediatamente na gente. Depende do nosso nível de consciência, depende da nossa abertura para essa cura chegar, tá? Então, assim, ela tem esse potencial de cuidar da nossa pele, mas vamos fazer esse tratamento sem expectativas, certo? Então, ela é boa também para inchaço na vulva. Ela é boa para tratar questões de bartolinite, que é justamente a glândulazinha que secreta o nosso orgasmo, né? Que secreta os nossos fluidos vaginais. E aí a mulher que sofre de bartolinite, essa glândula ela incha. E quando ela não consegue ter prazer durante a relação. Quem sofre de bartolinite não consegue. A babosa, ela ajuda a desinflamar. O nome da glândula é glândulas de Bartholin. Então, usar intimamente a babosa é uma estratégia de enfrentamento, né? A bartolinite, por exemplo, é uma doença ginecológica para mulheres, né, que inconscientemente não se autorizam ao prazer, não se autorizam ao orgasmo. E aí, como ela não consegue expulsar esse fluido durante a relação, aquilo ali se retém e causa muita dor na mulher. Muita dor. A melhor estratégia de cuidar das glândulas de Bartholin é com gel da babosa. Peguem a visão, hein? Coceira, corrimento, infecção urinária, né? Quem já teve infecção, a infecção urinária é uma doença muito silenciosa. Às vezes ela se apresenta de maneira muito avassaladora, mas mulheres que cotidianamente olham a cor da sua urina, sentem o cheiro da sua urina, observam quantas vezes vai ao banheiro. Eu sou esse tipo de mulher que eu tô atenta a tudo, todas as secreções do meu corpo. É possível de identificar a infecção urinária logo no início, né? A urina é o primeiro gatilho de perceber se você tá com infecção urinária ou não. Quando você já começa a sentir cólica, dor no pé da barriga, é porque ela já tá muito avançada. Então, se você percebe no início a infecção urinária, você pode tratar com a babosa também, certo? Já falei. Nossa, eu vou falando. E aí, vamos para o tratamento, não é isso? Tá tudo claro, gente? Vocês têm alguma dúvida? Então, só recapitulando aqui, que eu acho bem importante, que é quando for usar a babosa, teve pessoas que não chegaram no início da live. Quando for utilizar a babosa dentro do canal vaginal, ou até mesmo externamente, a babosa ela também serve para problemas de acne, né? As minhas acnes, elas aparecem bem quando eu tô na minha TPM, quando eu tô sangrando, e agora, inclusive, eu estou sangrando, né? Você pode fazer uma máscara com gel da babosa. Eu recomendo que faça à noite. Não é legal usar a máscara de babosa e se expor ao sol, porque aí vai reverter os efeitos. Ao invés de você cuidar da sua pele, você vai prejudicar a sua pele, tá? Mas é interessante utilizar a babosa, qualquer tratamento com babosa, ser feito à noite, à luz da lua. Melhor coisa. E aí, pra quem tá com essa questão ginecológica, como é que vocês vão cuidar da babosa? Você pode usar só a babosa, ou você pode fazer uma pomadinha. Eu gosto de fazer a pomadinha também. Como é que você vai fazer a pomadinha? Você vai abrir a babosa, deixou lá o caldinho amarelo escorrer, abriu, tirou a polpa. Essa polpa você vai bater com um pouquinho de óleo de coco. Eu gosto também de botar um pouquinho de óleo de rosa mosqueta, que é um óleo vegetal maravilhoso para pele.
Aí você bota a babosa, o gel, com óleo de coco, com rosa mosqueta e 2 gotinhas de óleo essencial de gerânio. Mistura, mistura, mistura. Bota em um recipiente de vidro com tampa. Sabe aquele pote de azeitona de vidro? Aquele ali que é o que é top of mind. Você bota lá no vidrinho, bem lavado, bem lavadinho. E guarda um diazinho na geladeira. Ele vai ficar durinho, vai ficar com a textura de pomada. Você pode usar externamente essa pomada, como você pode usar internamente. Se você tiver aquela seringa que se usa, né, pra aquela pomada dermatológica que o ginecologista passa, massa. Aí você vai puxar a pomada com a seringa e vai introjetar lá dentro do seu canal vaginal. Depois disso, você não vai levantar mais. Você vai fazer esse procedimento na hora de ir deitar, já pra dormir. Por quê? Porque se você levantar, vai escorrer. E é interessante que dentro do seu canal vaginal, a pele, ela sugue o máximo possível daquela pomada. Porque aí vai entrar na corrente sanguínea e vai trabalhar não só a nível tópico, né? Mas também dentro do seu organismo. Se você não tiver óleo de coco, se você não tiver óleo de rosa mosqueta, se você não tiver óleo essencial de gerânio, você pode utilizar só a babosa, que já vai ter efeitos maravilhosos, tá? Você corta um pedacinho da babosa e introduz no seu canal vaginal. E aí vai ter efeitos. Por quanto tempo, Bruna, eu posso fazer esse trabalho, esse processo, esse tratamento? Você pode fazer esse tratamento por 7 dias, 7 noites consecutivas. 7 noites dormindo com o gel da babosa dentro do canal vaginal. É um tratamento. Então, 7 noites você vai utilizar esse gel dentro do seu canal vaginal enquanto você dorme. Provavelmente, no dia seguinte, na primeira urina do dia, você vai ou perceber pouquinho dos resquícios, ou não vai sair quase nada, porque enquanto você vai dormir, o seu assoalho ele vai sugar aquela pomada pra dentro, tá? Então, é sempre bacana fazer à noite, durante 7 noites consecutivas, tá? E aí você precisa ter esse trato com você mesma, né? Ter essa autodisciplina. Porque é uma forma eficiente de você cuidar do seu corpo. E aí, né, o que eu sempre digo, esteja atenta aos seus sonhos. Esteja atenta aos seus pensamentos. Esteja atenta aos comportamentos que você vai apresentar ao longo da semana. Porque aquilo que estava oculto vai começar a ser revelado para sua consciência. Então, é o que eu digo de 3 raízes da ginecologia natural, né? Esse aí é até um fundamento que eu inventei, nunca li isso em livro nenhum, que é autoobservação, observar o seu corpo. Boa pergunta, Marci. Depois que você tirar o gel da casca, se você for usar só a babosa, sem os outros óleos vegetais que eu indiquei, você vai introduzir ela naquela consistência durinha. Por quê? Porque é mais fácil dela permanecer dentro do seu assoalho pélvico. Aí você não bate. Se você for fazer a misturinha, a receitinha com os óleos, você vai bater para misturar bastante todos os ingredientes. E antes de usar, você vai deixar uma noite na geladeira para que ela fique com a consistência de pomada. O óleo de coco resfriado, ele fica durinho. Então, você deixar ele resfriar na geladeira, junto com todos esses outros elementos, vai criar uma textura. Não vai ficar aquela coisa melequenta, escorrida, sabe? Então, se você for usar sua babosa, você usa ela sem bater. Se você for usar ela com os outros ingredientes, você bate, mas na primeira noite você tem que deixar na geladeira para ficar durinho, tá?
Essa segunda receita, ela é muito bacana porque eu trouxe coisas, óleo de coco, rosa mosqueta e gerânio, são outros elementos que fazem parte da ginecologia natural e potencializam os efeitos da babosa. Beleza? Então eu tô trazendo duas alternativas de autocuidado com a babosa. Ou ela sozinha, na consistência durinha, ou ela batida com os outros ingredientes, certo? E aí as raízes da ginecologia natural são autoobservação. Esteja atento aos sinais do seu corpo, esteja atento às suas emoções, esteja atento aos seus comportamentos. Autoamor é o que vai impulsionar esse movimento de você ter essa disciplina com você. É o que vai te fazer sair desse lugar de dor para acessar a cura que você está buscando. É através do amor próprio que você vai fazer esse movimento. E a autorresponsabilidade, que é você começar o tratamento e terminar. Não abortar a missão no meio. É você levar a sério que tem início, meio e fim. E como é que você consegue isso? Através da autorresponsabilidade, que é a responsabilidade com você mesma. Se você não tem a iniciativa de se cuidar até o fim, se você desiste de você no meio do caminho, por que que outras pessoas vão lutar por você? Percebem como o nosso mundo interior repercute no nosso mundo exterior? Tudo começa em nós. Tudo é por nós. Tudo é por mim. Tudo é sobre mim. Com esse templo bem cultivado, com esse templo bem cuidado, automaticamente, naturalmente, o meu entorno vai sentir. Então é importante a gente buscar qual é a nossa motivação. E esse tratamento com a babosa tem a mensagem subliminar de que a motivação é você. Você deve ser a sua motivação. Esse e todos os outros, né? Essa conversa é uma conversa que eu sempre venho tendo na live. É sobre você. Quando você, que é o eixo da sua vida, que é o centro do seu universo, quando você está bem estruturada, bem nutrida, bem amada por você mesmo, você não vai aceitar menos do que isso, queridas. Você não aceita menos do que você merece. Porque você já sabe o que você merece. E aí você parte para esse lugar de autoescuta. Então é importante que vocês, a partir de agora, tenham esses 3 pilares bem enraizados no consciente e no inconsciente de vocês, que é: eu faço por mim, porque eu me amo. Eu estou me observando. Eu não estou atenta ao outro, eu estou atenta a mim. Não importa o que o comportamento do outro esteja trazendo, é sobre o meu comportamento. E eu vou me levar a sério, que é a autorresponsabilidade. Eu tenho responsabilidade com a minha saúde, eu tenho responsabilidade com o meu corpo. Eu tenho responsabilidade com o tratamento que eu estou me propondo. Não adianta eu estar aqui às 8 da noite, trazendo isso para vocês aplicarem uma noite e na outra noite vocês não fazerem. Pular as etapas. Então precisa ser 7 noites. Precisa ser dessa forma. Para que vocês consigam ver os efeitos. E aí, se você, dentro de você, nesse momento, sente que você não consegue dar conta, tenta de novo. Tenta na semana seguinte. E tenta na próxima. E tenta na próxima. Mas não desiste de você. E é bem bacana que você esteja alinhada ao seu ciclo natural. Porque, por exemplo,
A gente tá falando do arquétipo da donzela, da nossa jovem interior. A babosa é uma planta que ajuda a gente a curar a nossa donzela interior e as questões físicas que se apresentam no nosso corpo por causa dessa donzela ferida. Qual seria a melhor lua para vocês fazerem esse tratamento? A lua crescente. Na sua pré-ovulação, então, você fez a limpeza, você passou pela sua limpeza natural, que é o seu sangue menstrual. Logo após a sua menstruação, você pode começar durante 7 dias da sua pré-ovulação, que é quando você está no seu arquétipo da donzela, você faz as 7 noites de limpeza com a babosa. Você se alinhar ao ciclo da lua crescente para fazer a limpeza da sua criança interior vai potencializar os efeitos da sua cura. Então, recapitulando, tá? Vocês precisam ter um pouquinho de cuidado com o líquido amarelo. Deixar escorrer, lavar essa babosa, descascar ela. Se você for usar ela, não tiver os outros óleos, você usa ela na consistência mais durinha durante 7 noites antes de dormir dentro do seu canal vaginal. Se você quiser incrementar, você vai misturar o gel da babosa com óleo vegetal de coco e de rosa mosqueta e óleo essencial de gerânio. Bate tudo, deixa na geladeira e na noite seguinte você começa a sua limpeza. Se você está menstruada, você já pode preparar a sua pomada. E deixa na geladeira até o momento que sua menstruação, seu sangue cessar, para você poder começar a sua limpeza. Tá? Quais são as outras coisas que eu acho bacana acrescentar, além dessa perspectiva da lua, né? É bacana que vocês façam uma meditação, que antes de introduzir o gel da babosa dentro do seu canal vaginal, você se conecte com a sua vagina. Não faça isso como, tipo, é uma pomada vaginal que eu vou colocar aqui e chegar lá com a seringa e pei, largou lá dentro. Porque senão você vai estar sendo tão abusiva com seu corpo quanto as pessoas que invadiram ele. Então se conecte com a sua vagina, sinta ela, massageie seus grandes lábios, massageie seus pequenos lábios. Aproveite esse momento para mandar através da ponta dos seus dedos um pouquinho de prazer para essa região, tá? Massageie as suas coxas, se conecte com esse momento. Na hora que você se sentir relaxada, que você se sentir conectada, você vai e introduz esse gel dentro de você, sabe? Com um sentimento de respeito, com um sentimento de gratidão pelo seu corpo, pela babosa que está lhe servindo para lhe curar, para lhe trazer consciência a respeito dos seus processos. Então faça isso de um lugar de presença. A presença ela começa desde o momento que você colhe a babosa ou que você compra a babosa até o momento que você chega. Você pode colocar um mantra, uma frequência de cura, enquanto você prepara a sua pomada, sabe? Faça isso em total entrega, esteja realmente presente. Você pode fazer aleatoriamente, mas os efeitos não vai ser o mesmo e você vai continuar nesse processo de autossabotagem. Tô fazendo aqui porque eu aprendi com Bruna que isso funciona. Não, você não tá fazendo porque eu tô te ensinando, você tá fazendo porque você tá buscando autoconhecimento. E é possível você se conhecer mais e melhor através das plantas. É um caminho possível. Existem vários. Eu tô ensinando o caminho que eu trilho. Eu só posso falar daquilo que eu vivo. E é por isso que eu falo da ginecologia natural. Certo? Dúvidas? Como vocês estão sentindo essa live? Eu já falei tudo que eu tinha pra falar, que eu preparei pra vocês. Mas gostaria de ouvir como vocês estão se sentindo. Coraçãozinho. Adoro coraçãozinho. Essa live ela vai ficar salva, tá?
tá? Vou aproveitar esses minutos finais da live pra dizer que amanhã tô em outra live. Boa noite, Luizmar. Tô adorando a presença dos Chivas, hein? Na Escola da Mulher Selvagem. Muito bem. Gosto de homens que saibam lidar com suas mulheres, hein? Isso é muito bom. Por mais casais assim, né? Por mais feminino e masculino integrado. Além do que, né? Todo homem tem dentro de si um feminino. E toda mulher tem dentro de si um masculino. Então, acho que a gente superar essa limitação, essa barreira de gênero, é algo muito positivo para a consciência humana hoje. E aí, só finalizando, amanhã eu vou estar fazendo outra live com um tema tão importante quanto esse de hoje, que é sobre pobreza menstrual. Vou trazer um pouquinho do que eu penso a respeito disso. Amanhã a live não é no meu perfil, é no perfil da 3K, mas é um assunto político, importante, urgente, e eu vou trazer essa perspectiva dessa conexão com o sangue menstrual e com todas essas questões de políticas públicas, tá? Então é isso, a gente se vê amanhã na live. Qualquer coisa podem deixar as dúvidas na caixinha. Semana que vem tem mais Escola da Mulher Selvagem. A limpeza da semana que vem é com os cristais. Eu vou falar sobre cristais no canal Vaginal. E é isso, minha gente. Gratidão a todas as pessoas que entraram, a todas as pessoas que vão assistir, todas as pessoas que compartilharam. Já estamos chegando no final, mas eu tenho muita gratidão por cada um de vocês que confirmam o meu propósito. Um beijo e até amanhã na live da 3K. Vamos mergulhar? Cheiro!